Olá você, sim você, estamos aí chegando ao final da Biologia 1 das nossas aulas do extensivo. É a aula 20, eu já estou com saudade de vocês. Estamos com saudade porque é maravilhoso podermos compartilhar essas informações tão ricas da biologia. Biologia é uma disciplina que integra a ciência da natureza com a física, com a química e claro, não estamos deixando você abandonado não. Daqui a pouquinho nós voltamos eu, professor Geraldo, professor Paulo, professor Dalton, professor Elton e vamos integrar a área de ciência da natureza. Vamos compartilhar conhecimentos, vamos estar fazendo com que você agregue conhecimento, dialogando, trocando figurinhas nós, entre professores e nós com vocês. Isso faz com que você arrase no Enem 2015, que é a nossa proposta, arrasando no Enem 2015 e com certeza o teu esforço vai ser recompensado. Fique conosco, curta as nossas aulas e desejamos que você tenha um excelente Enem. E nós queremos continuar hoje fechando com a última aula, a aula 20 da Biologia Específica, que é a aula sobre protozooses e exercícios. Uma outra aula muito importante, gente, essas últimas 3 aulas de parasitologia, elas têm muita importância e vocês vão ver quando nós resolvemos os Enems 2014, 2013, 2012, 2011, até retornarmos a 98, você vai ver que muitas questões estão ligadas à parasitologia e elas serão contempladas seguramente novamente pelo Enem, pelo INEP e claro, você vai ter condições plenas de tirar uma excelente nota. Então, um grande abraço e continue comigo. Aula 20, a última aula. Vamos lá, gente. Protozooses na área aí e nós vamos estar vendo exercícios também com vocês hoje. Então, nós vamos ver os detalhes hoje sobre doenças provocadas ao homem por protozoários. A doença causada por protozoários mais expressiva no mundo chama-se malária, maleita, febre terçã, quartã ou impaludismo. Essa doença afeta no Brasil, por ano, por volta de 500 a 600 mil pessoas que têm casos novos por ano. No mundo, nós temos milhões de pessoas afetadas. A África e a Ásia têm casos muito expressivos e muito graves, especialmente provocado pelo Plasmodium falciparum. Nós vamos ver também que essa doença ela não depende só da boa vontade do poder público. Inclusive, existem algumas teorias na área de ecologia que defendem a malária, porque dizem que a malária foi o que segurou a destruição de florestas pelo mundo, especialmente a amazônica. Com medo da malária, as pessoas não se embrenharam nas matas e destruíram as matas. Essa é uma das teorias levantadas. A malária é uma doença de cunho silvestre, transmitida ao homem pela picada de um mosquito fêmea Anopheles, Anopheles darlingi. Interessante que a maioria dos mosquitos que nos picam são fêmeas, são hematófagas, precisam de sangue, precisam da nossa albumina do sangue para formar a ovobumina dos óvulos dela. Agora, os machos, a maioria são fitófagos, sugam seiva. Os machos, a minoria, são hematófagos e são transmissores de doenças. O Anopheles darlingi acaba sendo o hospedeiro definitivo, como já falei para vocês uma vez, porque é nele que o plasmódium causador faz a reprodução sexuada, enquanto no homem ocorre o processo assexuado de reprodução, a esquizogonia, e, consequentemente, ele é o hospedeiro intermediário. A doença ela afeta basicamente as células sanguíneas, as hemácias, o fígado, mas pode também afetar outros órgãos e até em casos mais graves levar a vida a óbito por problemas no sistema nervoso central. É uma doença que tem tratamento, mas o grande problema é que a incidência é grande. A pessoa se trata, mas ela vive num lugar que tem a doença e ela pega de novo. As formas de prevenção, portanto, estariam associadas a tentar exterminar o mosquito. Mas você pode pensar junto comigo que, será que ecologicamente isso é correto ou é viável? Outra coisa interessante é usar telas, mosquiteiros, repelentes, mas será que a população pobre ela tem essa condição? Será que às vezes ela tem casa para morar? Mosquiteiro, será que às vezes ela tem cama para dormir? São questões que a gente tem que avaliar. Por isso tem produtos que são liberados às vezes, como velas que quando queimam, à base de babaçu, carnaúba, que espanta o mosquito, como repelentes à base de produtos naturais que repelem o mosquito e etc.
Então a malária é um dos grandes problemas no mundo. Eu diria que é, se não o maior, um dos maiores problemas hoje no mundo, junto com a HPV, junto com a AIDS, junto com a esquistossomose, junto com tantas bacterioses, estafilococose, estafilococose que matam de diarreia inúmeras crianças no mundo. Então vamos lá. A malária é uma leita, um paludismo. Quem causa? Plasmodium vivax, chama febre terçã benigna. Em média, o indivíduo vai ter picos febris a cada 72 horas. Plasmodium falciparum, febre terçã maligna, que embora terçã, o indivíduo tem picos de febres irregulares, é a forma mais grave da malária. Plasmodium ovale, febre terçã benigna, essa aqui não tem no Brasil. E Plasmodium malare, febre quartã. Tá? Então nós vamos ter um pico febril não de 72 horas. Tá? Situação atual no mundo, em torno de 500 milhões de pessoas contaminadas. Tá? Então no Brasil, em torno de 500 mil de novos casos, como havia comentado. Tá? Hospedeiro definitivo, as fêmeas do mosquito do gênero Anopheles, são Anopheles darlingi, conhecida por mosquito prego. Tá? O contágio através da picada das fêmeas dos anofelídeos. Né? Com a saliva, a entrada na circulação do homem da forma chamada esporozoário. Os esporozoários. Então, olha só. Aqui você vai observar, né, o mosquito picando. Tá? Você vai observar o mosquito picando o homem, sugando o sangue desse homem, né, com as formas que a gente vai chamar de gamonte ou gametócitos. No interior do mosquito formam os seus gametas. Então você observa que o tubo digestório do mosquito, ó, ocorreu o processo sexuado de reprodução, a fecundação, né, formou o zigoto, né? Então aconteceu aqui a formação dos esporozoítos. Quando o mosquito pica o homem, outro homem que não estava afetado, ele inocula nele o esporozoíto. Os esporozoítos estavam nas glândulas salivares do mosquito. O esporozoíto primeiramente afeta os hepatócitos, as células hepáticas, onde ele se multiplica e vira trofozoíto, depois merozoíto. Os merozoítos caem na corrente sanguínea e afetam as hemácias. Eles entram na hemácia e se multiplicam novamente. Chega uma hora que a hemácia não aguenta de tanto merozoíto e explode. E aí libera-se uma substância chamada hemozoína que desencadeia febre. Tá? Cada merozoíto desses pode afetar uma nova hemácia. O ciclo de febre está ligado ao ciclo reprodutivo. Em média, a cada 72 horas, ocorre essa ruptura de hemácias e um pico febril por causa da hemozoína. E existe tratamento, sim, para malária, né? Então, o tratamento mais utilizado no mundo, né? Os derivados de quinino, né? Então, a profilaxia, como falei, combater o mosquito, usar telas, protetores nas janelas, repelentes, né? Tentar não evitar visitar áreas endêmicas, né? E verificar as drogas que tem, né? Que podem ser utilizadas para tentar prevenir, né? Até existem alguns produtos naturais ou produtos à base de vitamina do complexo B que são utilizados porque dizem que aí o mosquito tem uma atração menor a picar, né? Então se usar complexo B, então o mosquito não é tão atraído para sugar o teu sangue, né? E tem produtos naturais também que repelem. E o tratamento basicamente, quinino que é utilizado. Como falei, o problema é que a incidência é grande, o indivíduo volta para o mesmo lugar e acaba sendo afetado novamente. Tá? Leishmaniose tegumentarum americana. Tá? É conhecida por úlcera de Bauru. Tá? Então, a úlcera de Bauru, porque foi descrita por Viana em Bauru, tá? Na construção da estrada de ferro. Primeiro se achava que era uma lepra, uma hanseníase, porque as pessoas tinham feridas enormes no nariz, né? O famoso sinal nariz de anta. Né? Se descobriu que quem causava era um protozoário flagelado chamado de Leishmania brasiliensis. O hospedeiro intermediário é um mosquito que no passado era chamado de Phlebotomus intermitans e atualmente é chamado de Lutzomia, ele foi reclassificado. Tá? Mosquito palha corcundinho birigui, o nome desse mosquito. E o contágio, claro, é a transmissão pela picada do mosquito, hoje não Phlebotomus mais Lutzomia. Tá? Então o indivíduo vai ter basicamente úlceras na pele, pode eventualmente afetar até cartilagens, até os ossos, né? Então lesões na boca, nariz, causa clássico nariz de anta, né? Porque é uma destruição
do septo nasal, o nariz fica caído, por isso nariz de anta, feridas na cabeça, nos braços, até afetando cartilagens e ossos. Tratamento, claro, existe no Brasil, né? Com ação antibiótica para protozoários também, né? E até vacina existe já. Vacinação, combate ao mosquito, é forma de profilaxia. E o tratamento, há tratamento bem eficiente, né? Nas regiões endêmicas, fornecido via SUS. Tá? Essa é a famosa leishmaniose tegumentar ou úlcera de Bauru, ou também, né, conhecida aí como doença de nariz de anta. Tá? Outra doença bastante comum no país que incomoda demais é a famosa doença de Chagas. Doença de Chagas. O estado brasileiro mais afetado por essa doença é a Bahia. Nós temos casos no Paraná, São Paulo também, Santa Catarina, mas a Bahia e Minas Gerais estão fora da curva normal, né? Porque da média dos outros estados. Estão muito além dos casos, a contaminação é muito grande nesses estados. Tá? O agente etiológico é o Trypanosoma cruzi, um protozoário flagelado. Tem como hospedeiro intermediário um percevejo. O mais comum é o triatoma, o gênero triatoma, mas temos outros gêneros como Panstrongylos e Rhodiums. Né? É conhecido também por chupança, brocotó, chupão ou barbeiro, que é mais conhecido. Né? A transmissão, né? Então, obviamente, os transmissores, né, são esses barbeiros, e o reservatório natural, que é muito comum. Inclusive, nós temos casos no Maranhão, casos em Santa Catarina, onde nós temos uma contaminação isolada, diferente, autóctone, bem atípica. Em Santa Catarina foi quando barbeiros provavelmente foram moídos junto na formação do caldo de cana, da garapa. E as pessoas pegaram uma forma grave da tripanossomíase, inclusive afetou o sistema nervoso central e algumas foram entrar em óbito. Temos no Maranhão o caso do açaí, né? O açaí que foi moído juntamente com barbeiros, e também tínhamos várias pessoas contaminadas. São casos bem isolados. De um modo geral, a contaminação, como é que ela ocorre? O barbeiro pica uma pessoa contaminada, né? Suga o sangue, se contamina. Para ele não acontece nada. Aí ele vai pegar uma pessoa saudável, pica a pessoa, suga o sangue, e daí ele vai enchendo o intestino, o tubo digestório de comida. Chega uma hora que ele não aguenta e solta um cocôzinho. Colocou aquele cocôzinho ali, é picada, coça, o homem vai lá, coça e leva para o local da picada. Por que barbeiro? Porque de modo geral ele pica no rosto. Os receptores que ele tem indicam que no rosto tem muita vascularização, então ela vai ter comida. Então barbeiro, né, por esse motivo. Ele suga o sangue, né, solta lá as fezes com tripanossomas metacíclicos, e esses tripanossomas o homem leva até o local da picada, a contaminação passiva. Mas o homem também pode se contaminar levando essas fezes até o olho. Aí ele entra de forma ativa, causa o famoso sinal de Romanha. Pode também ter uma contaminação por transfusão de sangue, quando o sangue não é bem controlado. Isso no Brasil hoje é difícil, porque o sangue é bem fiscalizado. Também por aleitamento materno e via placentária. São as vias à parte que nós temos de transmissão. Então, seguindo aqui, né? O contágio, como falei, vários deles, a profilaxia, né? Especialmente o grande problema é o quê? O homem destruiu a mata. O barbeiro vivia lá picando tatu, gambá, cachorro do mato, etc. O homem construiu seu casebre, sua casa de pau a pique, de madeira, palhoça, né? E etc. ali no meio. E aí o barbeiro saiu da floresta e foi para casa. Ele encontrou esconderijo nas frestas e à noite ele encontrou o quê? Comida à vontade. E aí, claro, juntou para ele o útil ao agradável. O grande culpado, o homem. A ação antrópica, o homem que detonou a floresta. Esse é o grande problema. Então hoje tem que fazer o quê? Tem que matar o barbeiro? Tem que. Usar inseticidas. Tratamento. Tratamento é um pouco eficiente, mas ele existe, mas não tem cura. Então, para controlar a doença, mas não tem cura. Prova que muitas pessoas com doença de Chagas necessitam de um coração novo. Então, estão na fila para transplante cardíaco e pode levar à morte. Então, a profilaxia, uso de telas, né, melhorias das habitações, trocar as casas de pau a pique por de alvenaria, combater o percevejo e etc. E não há um tratamento com cura, há só medidas paliativas. Muito problemático no nosso Brasil. Aqui eles têm mais algumas, como nós temos em bacteriose, a amebíase, causada pela entameba histolítica, né? Ela habita o intestino grosso, produz úlceras que liberam sangue, o cara vai ter fezes com sangue,
Mas ela pode também ser assintomática, não causar nada, né? No máximo uma diarreia. Eventualmente causa febre. E temos até a amebíase errática. Eu creio que vocês viram esses dias sendo divulgado uma criança americana que teve o cérebro comido por amebas. Pode acontecer o caso errático de amebas no cérebro, pode acontecer em qualquer outros órgãos, como o fígado, e pode levar até óbito, como foi o caso nos Estados Unidos. Tá? Então a entameba histolítica é o causador, ele é uma ameba porque pertence à classe Rhizopora, né, o sarcondino. A transmissão é a ingestão de cistos tetranucleados com alimento e água contaminada. E a profilaxia básica, o quê? Saneamento básico. Água tratada, esgoto tratado e recolhido, lixo para uma destinação adequada. Cozinhar bem os alimentos, lavar bem os alimentos, higiene pessoal e tratar os doentes. Né? Obviamente o tratamento é bem simples, mas é um protozoário meio chatinho. Tá? Tricomoníase é uma DST, Tricomonas vaginalis, né? É um protozoário flagelado. Esse é transmitido por contatos sexuais, através de objetos contaminados, vibradores, calcinha, biquíni, maiô, etc., roupas íntimas, lençóis, etc., pode ser transmitido eventualmente. Né? E, claro, se é uma DST, uso do preservativo, redução do número de parceiros, né? Reduzir a promiscuidade, a higiene pessoal adequada, né? E tratamento dos indivíduos afetados. E o tratamento sempre tem que ser o tratamento dos dois, porque a famosa doença ping-pong, um pega, outro pega. Agora você, agora eu, agora os dois, vamos lá, agora você, agora eu, agora eu, etc. Tem que tratar também, né, o parceiro. Tá? Próxima doença, né, nós vamos analisar aqui nas questões agora. Então, vamos ver algumas questões onde já apareceram. Tá? Tem muitas outras protozooses. Um exemplo é a Toxoplasma gondii, né? Causa toxoplasmose. Uma questão do Enem já aqui, já para dar um pitaco para você do que a gente vai ver nos próximos encontros dentro da área. Durante as estações chuvosas, aumentam no Brasil as campanhas de prevenção à dengue, que têm como objetivo a redução da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue. Que proposta preventiva poderia ser efetivada para diminuir a reprodução desse mosquito? Poderia ser efetivada para diminuir a reprodução do mosquito. O mosquito se reproduz em água limpa parada, então não deixar a água limpa parada. Colocação de telas nas portas e janelas tem a ver com a reprodução? Não. Substituição das casas de barro por casa de alvenaria? Isso aqui não é doença de Chagas. Remoção dos recipientes que possa acumular água, porque as larvas do mosquito se desenvolvem nesse ambiente? Verdadeiro. Higienização adequada de alimentos? Não tem nada a ver. Colocação de filtros de água nas casas, visto que a reprodução do mosquito acontece em águas contaminadas? Não, filtro não tem nada a ver. Gente, então, remoção dos recipientes. Gente, dengue, desculpa a sinceridade, mas é uma doença que tem a ver com a falta de educação do povo. Por quê? Se todos fizessem o seu papel de não deixar a água limpa, parada, nós não teríamos a reprodução do mosquito e não teríamos a doença. Os agentes de saúde não podem fazer o trabalho sozinhos. E muitas vezes eles não são aceitos nas casas, não se permite que eles vão lá fazer a avaliação. Então é uma doença que depende de cada um de nós. E que cada um possa fazer o seu papel. Se você mora numa área que tem muita dengue, foi dado o recado. Não deixe acumular garrafas abertas com o bico para cima, baldes, pneus, caixas de água aberta, né, e etc. Vasos de flor que acumulam água. Use alguma estratégia, tantas que os meios de comunicação têm vinculado para tentar ajudar a reduzir os casos de dengue. O Brasil está com a dengue onde está porque as pessoas não têm uma educação sanitária adequada. E agora está difícil recuperar. Porque o dever de casa não foi feito. O que eu falei desde o início das aulas de parasitologia, prevenção individual. Afeta o coletivo. E o coletivo afeta o individual. Seguindo. Segunda questão. A incidência da população brasileira de toxoplasmose e leptospirose é preocupante. Gente, a toxoplasmose é causada pelo Toxoplasma gondii. Uma doença que tem como reservatório gatos, eventualmente cães e pombos. Gatos e pombos, basicamente. Gatos novos têm uma resistência menor. Os cistos do toxoplasma podem estar nas fezes dos gatos. O gato tem um problema porque ele enterra as fezes, então é até mais fácil contaminar o ambiente. Às vezes ele contaminou lá a tua horta, você vai lá, mexe na terra, o cisto pega na boca e acaba se contaminando. Ou com alimentos que foram contaminados pelos cistos, especialmente os embutidos. Tá? Da mesma maneira que
Se tiver muito gato em casa não tratado, os cistos podem estar no ambiente e são levados pela água, pelo ar, até um tapete, cai um alimento ali, você coloca na boca. E o toxoplasma afeta no adulto especialmente o olho, provocando a cegueira. O grande problema é quando a mulher tem toxoplasma durante a gravidez e aí se torna toxoplasmose congênita, que pode levar a criança a retardo mental, com hidrocefalia e até o mais comum, infelizmente, cegueira. Né? E claro, infelizmente, o mais comum é cegueira e podendo até levar ao aborto. Então, cuidado muito grande. Então, a dica que eu vou dar é a seguinte: você está querendo engravidar? Vá ao médico antes e peça exames. E ele vai imediatamente pedir exames como? Para ver se você tem sífilis, para ver se você tem AIDS, para ver se você teve contato com toxoplasmose, com a rubéola, porque são doenças que podem complicar e se tornar congênitas e, obviamente, prejudicar o teu filho. Prevenção simples. Tá? O SUS fornece essa possibilidade de prevenção. Vamos lá, cada um fazendo a sua parte. Seguindo. Anualmente são notificados mais de 4 mil casos de leptospirose, lembra lá, bacteriose, leptospira, e a taxa de mortalidade é cerca de 12% de acordo com o Ministério da Saúde. Já a toxoplasmose é uma infecção humana discreta, que atinge 60% da população. Felizmente, a maioria desenvolve imunidade. Então, a toxoplasmose é um protozoário. Os agentes causadores da toxoplasmose e da leptospirose são, respectivamente, toxoplasmose, protozoário, leptospirose, bactéria. Portanto, letra B é a alternativa correta. No Brasil, são registradas diferentes espécies de leishmania, que causam o quê? Úlcera de Bauru, leishmaniose. Parasitas de humanos e animais que causam doenças conhecidas como leishmaniose. Acerca das leishmanioses, são apresentadas duas situações para análise. Tá? Então, duas situações colocadas aí. Situação 1. Leishmaniose deixa Goiânia em alerta. Em menos de um mês, 13 cães foram contaminados na capital. Pode gerar leishmaniose visceral, calazar ou dum-dum, que é a forma mais grave. Os cães são os grandes reservatórios. A Secretaria Municipal de Saúde investiga o avanço da doença. Situação 2. Representação gráfica do efeito das medidas profiláticas no controle da leishmaniose humana e canina no Vale do Rio Doce, Minas Gerais, Brasil, no período de 65 a 78. Se você observar aqui, leishmaniose humana, aqui em escuro. Leishmaniose canina foi representada aqui, nessa linha não integral. E medidas profiláticas aqui. Você observa que quanto mais medidas profiláticas são efetivadas, menor é o índice da doença. Prova que aqui em 77 não tem mais nada da doença. Ela foi exterminada no local. Olha que coisa maravilhosa nessa região do Vale do Rio Doce, Minas Gerais. Por quê? Prevenção. Após a leitura e análise das situações apresentadas, responda o que se pede. Em relação à situação 1, qual o papel do cão no ciclo da leishmaniose? O cachorro, ele vai ser o quê? O reservatório. Aí o mosquito pica o cachorro e contamina o homem. Então ele é o reservatório. Uma única palavra, vamos colocar aqui, reservatório. Que é um hospedeiro, né? O efeito das medidas profiláticas foi satisfatório no controle dos casos da leishmaniose segundo a situação 2? Justifique. Sim, porque em 77 a doença foi exterminada. Então foi, sim, sim, e ela foi exterminada. Quais as medidas profiláticas podiam ter sido adotadas no controle da leishmaniose conforme a situação 2? O que podia ser feito aí? Matar o mosquito e tratar o doente. Essa é a base para a leishmaniose. Trata o doente, não tem reservatório. Elimine os cães que são reservatório. Trate os cães, elimine os cães. Trate o doente. E aí, claro, não vai ter a doença. Medidas bem eficientes. Então aqui uma questão discursiva, interessante para a gente recordar alguns aspectos ainda. Agora, uma outra questão da Unesp de 2008 diz assim: a Secretaria Estadual de Saúde e pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, ambas do Rio de Janeiro, confirmaram um caso de dengue adquirida durante a gestação. Gente, olha que interessante. Uma dengue congênita. O vírus atravessou a placenta. Esse caso aí, um caso bem especial, que aconteceu no Rio de Janeiro. Seguindo. A mãe que havia adquirido dengue 3 dias antes do parto deu à luz uma garotinha com a mesma doença. O bebê ficou internado quase um mês e depois recebeu alta. Pode-se afirmar corretamente que neste caso, vamos lá, contradiz a hipótese de que a criança em gestação
receba, por meio de barreira placentária, anticorpos produzidos pelo organismo materno? Não, pelo contrário. Está afirmando que alguma coisa passou. E assim como os anticorpos da classe IgM, os anti-IgG, desculpem, os anti-RH atravessam, o vírus também pode atravessar. Contradiz a hipótese de que dengue é uma doença viral? Não, tem nada a ver, não contradiz nada. Confirma que a dengue é uma doença infecto-contagiosa que só pode ser transmitida de pessoa para pessoa? Não. É através de um vetor? Tá? Não precisou de vetor aí. Demonstra a possibilidade de transmissão vertical de pessoa para pessoa, através do contato da pessoa sadia com secreções da pessoa doente. Demonstra a possibilidade da transmissão vertical de pessoa a pessoa através do contato da pessoa sadia com secreções da pessoa doente? Falso. Demonstra a possibilidade de o vírus da dengue atravessar a barreira placentária sem que seja necessária a presença de um vetor, que é o mosquito Aedes aegypti, para a transmissão. Verdadeiro. Então olha que novidade, hein? A dengue pode ser transmitida via congênita. Isso foi comprovado por pesquisadores médicos no Rio de Janeiro. Então a criança, inclusive, precisou de tratamento para também não convalescer aí. Ok? Uma questão bem interessante. Hoje em dia a África é quase toda atingida pela malária, com exceção apenas da África do Sul, onde aconteceu a Copa Mundial de Futebol, e dos países localizados no norte do continente africano, junto ao Mediterrâneo. No Brasil, além dos casos de malária notificados anualmente na Amazônia, doenças sazonais, como a dengue, ainda afetam grande parte da população. Falou de dengue, que é uma virose, e falou aqui da malária, tá? Então falou da malária, que é uma protozoose. Quanto aos agentes transmissores, quem transmite a dengue é Aedes aegypti. Quem transmite a malária, Anopheles darlingi, 2 mosquitos. E aos agentes etiológicos da malária, protozoário, Plasmodium, da dengue vírus, pode-se afirmar que essas doenças são transmitidas pelos mosquitos Anopheles e Aedes, respectivamente. Mas os causadores são de origens diferentes. Enquanto a malária é um protozoário do gênero Leishmania, não. Tá? Então o causador é o Plasmodium. Tá? E a dengue tem um parasita do gênero Plasmodium? Não. Dengue é um vírus, portanto, falso. Essas doenças são transmitidas pelos mosquitos Aedes e Anopheles, tá? Respectivamente. Não, Anopheles e Aedes. O Anopheles da malária e a dengue e Aedes, portanto não dá. Essas doenças são transmitidas pelos mosquitos Anopheles e Aedes, respectivamente, mas os causadores são de origens diferentes. Enquanto a malária é causada por um protozoário do gênero Plasmodium, a dengue tem o vírus do gênero Flavivírus como agente causador. Beleza. Essas doenças são transmitidas pelos mosquitos Aedes e Anopheles, respectivamente? Não, falso. Tá? E essas doenças são transmitidas pelos mosquitos Aedes e Anopheles, mas os causadores são de origens diferentes. Enquanto a malária é causada pelo protozoário do gênero Leishmania, não. Plasmodium, então falso aqui. Ficamos também com a alternativa de letra C. Beleza, pessoal? Então nós queremos estar fechando esse nosso 20º encontro com 3 aulas de parasito. Falamos aí sobre 8 aulas ligadas à fisiologia. Falamos o restante das 12 aulas relacionadas aí, né? As 12 não, as 10 aulas, desculpem, ligadas à biologia celular. E também falamos de vários outros aspectos que eu creio que você tenha gostado de se aprofundar um pouco mais na biologia, ligado à questão ambiental, fotossíntese, respiração, mitose, meiose e inúmeros aspectos. O objetivo dessas 20 aulas, como nós falamos, foi aprofundar conhecimentos. Porque na ciência da natureza nós vamos integrar os conhecimentos, para que você possa produzir o conhecimento com base nas informações que serão dadas. Leia bastante, estude, compartilhe, curta, faça a tua parte, que você vai ser ricamente abençoado aí nesse estudo. E claro, que você possa conseguir o teu intento, o teu desejo, que é essa tão sonhada vaga numa universidade pública, ou também conseguir a certificação do ensino médio. Sinta-se abraçado pelo professor Cornélio e foi um prazer imenso poder estar no seu lar,
no seu trabalho, compartilhar um pouco de conhecimento da biologia. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.